Graça e paz, alunos! Nós estamos aqui para mais uma aula. Nós estamos aí nesse módulo 4 falando sobre psicologia e hoje nós vamos tratar psicologia primário, que é as crianças entre 7 e 8 anos. Nessa fase, a maioria das crianças já são alfabetizadas. E aí nós temos que tomar muito cuidado para não correr o risco de fazer comparações. Olha, o fulano já tem 7 anos, ele lê bem e você tem a mesma idade e não lê. Não podemos fazer esse tipo de comparação porque nós já estudamos nas aulas anteriores que cada criança tem o seu desenvolvimento. Cada um de nós temos um desenvolvimento. Tem criança que realmente ela vai ter mais dificuldade para leitura, ela vai ter mais dificuldade para criar um texto, para fazer um cálculo, e é de cada um, é o tempo de cada um. Então nós não podemos fazer nenhum tipo de comparação. As crianças nessa fase, elas são sensíveis, então elas choram por coisas mínimas. Às vezes o professor chamou a atenção ou simplesmente olhou com um olhar severo, a criança já chora. Ela se sente ofendida com muita facilidade. É uma idade que nós temos que tomar muito cuidado porque as crianças são muito amorosas. Então elas gostam de fazer um desenho para o professor, desenhar a professora. Então quando o aluno fizer isso, demonstre o carinho. Ai, que legal! Você desenhou a professora, muito obrigada. Guarde o desenho da criança. Elas são muito amorosas. Elas vão corresponder ao professor. Se você, professor, é amoroso, atencioso com a criança, ela vai corresponder com o mesmo carinho. Quando ela chegar na sala, ela vai logo ao seu encontro te abraçar, vai te dar um desenho, vai mostrar o carinho que ela sente por você. Tem crianças que traz até, ela passa lá no caminho e traz flor para o professor, traz um doce, elas são muito carinhosas nessa idade. Evite chamar a atenção da criança em público. Isso é um bloqueio muito grande para ela. Se ela fez algo que não agradou, que não estava correto, lembra que nós falamos sobre aquele quadrinho que nós falamos na aula anterior? Você colocar lá os combinados da turma, legal também você usar nessa aula. Você, nessa idade, nessa fase. Então, você pode falar, lembra do nosso combinado? Você falhou aqui. Então, evite chamar a atenção de forma severa, porque ela fica sensível, ela chora. Muitas vezes não quer voltar na sua aula, porque ela não gostou do jeito que você tratou. Seja sincero nas suas respostas. Essa fase é a fase dos porquês. A fase dos porquês inicia lá nos 4 anos. Mas por quê? Você fala, mas por quê? Ele quer saber o porquê. Só que nesta fase aqui, o questionamento é mais intenso. Ela vai te perguntar por que é daquela forma. Você respondeu, mas por que é assim? Por que tem que ser assim? E às vezes ela questiona, eu não acho que tem que ser assim, porque meu amigo falou, ela começa a fazer esse tipo de comparação. Então, a fase do porquê é uma fase interessante para você trazer a realidade para a criança. Não fique inventando quando você não sabe. Olha, você me fez uma pergunta que eu não sabia. Vamos procurar saber? Já teve criança na sala de aula? Quando eu gosto muito de trazer exemplo para vocês, então eu falei sobre a criação do mundo e a criança virou para mim e falou assim, ô tia, mas antes de tudo, como que Deus chegou lá no céu e falou, eu sou Deus? E eu falei, olha, isso daí só quando a gente chegar lá em cima a gente vai saber. Tem coisas que nós não vamos realmente ter resposta. Então não fique inventando resposta quando você não sabe, porque ela vai ficar te questionando. E se ela não concordou com a sua resposta, ela vai chegar em casa e vai falar, papai, mamãe, a professora falou isso e isso, mas é assim? Então é uma idade que eles questionam muito, eles são muito curiosos porque eles querem aprender. Não gosta de ficar sem atividades. Então você tem que ter um cronograma, que nós tivemos aí uma aula só sobre isso, falando de planejamento de aula. Você tem que ter um cronograma com bastante atividades, coloque essa criançada para gastar energia mesmo. Prepare as atividades durante a aula ou culto que preencha todo o tempo que você vai ficar. É 1h30 de culto? Temos atividades para 1h30. Então não deixe eles parados. Acontece muito
dentro de uma sala, principalmente quando tem muitas auxiliares, que as professoras começam a conversar entre si e os alunos vão ficando dispersos. Nessa idade, eles põem fogo na sala se você deixar, porque eles querem atividades, eles não vão ficar parados. Gostam de fazer parte dos grupos do mesmo sexo. Os meninos adoram brincar com os meninos. As meninas gostam de brincar com as meninas. Durante as brincadeiras da sua aula, crie dinâmicas ou brincadeiras que eles possam se interagir. Vamos fazer agora os meninos e as meninas. Olha, agora só os meninos falam, só as meninas. Procure fazer com que eles se interajam e tenham aquela comunhão que eles gostam disso. Eles gostam de imitar os pais e nessa idade eles já se sentem atraídos por alguma profissão. As meninas, ou as meninas ou os meninos, eles gostam muito de imitar o professor. Eu quero ser igual ao professor tal. Eu quero ser igual àquela professora. Quando eles gostam muito da pessoa, eles se identificam naquela profissão. Então eles começam a entender que tem um professor. É claro que às vezes ele não vai ser um professor mesmo, mas ele pode estar ligado em alguma área de ensino. Então ela olha lá, ela gosta do professor, eu quero ser igual a professora. A mãe cozinha muito bem, eu quero cozinhar igual a minha mãe, eu quero fazer comida igual a minha mãe. Então eles já têm interesse mais em fazer coisas diferentes, coisas que os adultos fazem. E claro que nós não vamos dizer não, mas também não podemos deixar a criança fazer tudo sozinha. Nós temos que auxiliá-la, tanto nas atividades, como até mesmo dentro de casa, quando ela quiser fazer alguma coisa para ajudar os pais. Aqui também nessa fase, elas defendem muitos amigos. Começa a rejeitar um pouco, sabe, não rejeitar os pais, mas ela começa a ter mais um desejo de ficar perto dos amigos, brincar mais com os amigos. E outra coisa, não fale mal dos amigos dela, tá? Se você falar mal, ela defende mesmo. Ela começa a ter, assim, nas fases anteriores nós falamos sobre o egocentrismo, porque tudo é ela, isso é meu. Mas aqui eles já começam a entender, a se socializar. E elas começam a estar juntos, a querer compartilhar ideias, brincar. Então, o amigo se torna muito mais interessante do que a família. Temos que tomar cuidado, sim, porque também temos que trazer para eles o ambiente familiar. Olha, é bom estar com a sua família, é bom conversar com o seu pai. Se você tiver algum problema, conte com a sua mãe, ela vai te ajudar, entendeu? Elas gostam de inventar música, elas ficam criando estrofe, pedacinhos de música, gosta de criar história, inventar história, brincadeira, eles gostam muito de criar essas coisas. Desenhos, até mesmo desenhos, gostam de montar brincadeiras, brinquedos de joguinho de montar, quebra-cabeça, eles gostam muito de fazer essas coisas. Ficam distraídos quando o assunto não é interessante. E aqui, várias pessoas já me perguntou isso. O que eu faço para prender a atenção de uma criança? Quando o assunto não é interessante, dificilmente você vai prender a atenção de uma criança. Não só criança, adulto também. Se a aula não tá legal, o professor tá falando, o assunto não tá bom, você não quer, você fica disperso, você se distrai. E aqui também, nessa fase dos 7, 8 anos, como a gente disse que eles gostam de estar na ativa, fazer atividade, se você vai contar uma história ou falar algo e você começa a falar muito e não envolver as crianças, deixar eles falarem, eles começam a ficar distraídos. Amigo, começa a brincar com um amigo, conversar, e eles ficam totalmente distraídos porque o assunto não tá legal para eles. Eles ficam abalados emocionalmente com situações cotidianas. Então, nós recebemos aqui, a semana passada, uma criança de 7 anos, triste, estava na sala ali triste. Eu vou contar isso como exemplo para vocês. E eu chamei a criança particular, o que foi? Meu pai está preso. Então, ele estava totalmente abalado, ele não queria brincar, as crianças sentem isso. Muitos adultos dizem, criança não tem problema, criança não tá nem aí. Mentira, criança tem problema. O problema de casa acompanha ela por onde ela vai. E esse menininho estava bem triste, ele não queria nenhuma atividade, ele queria participar. E às vezes você prepara o seu cronograma e chega na hora da sua aula, você tem que fazer algumas alterações.
Eu falei, eu vou fazer uma brincadeira e trazer todo mundo. Eu falei, vamos fazer uma memorização? Lembra da batata quente? Quem já brincou de batata quente? Aí ele deu uma animada. Eu falei, vem todo mundo aqui, vamos fazer um circo, vamos brincar de batata quente. E eu vi que ele começou a se animar e começou a brincar com as outras crianças. Então, as crianças ficam abaladas assim, emocionalmente. A criança tá quieta, tá calada? Chame quietinho lá, vem cá, vem conversar comigo. O que está acontecendo? Você está com algum problema? Você quer conversar? Tem criança que não vai querer falar. Às vezes, lá em casa, a mãe diz assim, olha, não conta para ninguém. Então, ela não vai contar para você. Mas você pode chamar a criança no particular, ver se está acontecendo alguma coisa. Quando a mãe vier buscar a criança, converse com a mãe. Olha, eu percebi que o seu filho estava muito quieto hoje, muito calado. Se quiser conversar sobre o assunto, eu estou à disposição. Pronto. E a história nessa idade, você pode estender um pouquinho mais, tá? E deixa 10 minutinhos de história, mas envolva as crianças, envolva eles na história. Coloque eles para fazer alguma participação dentro da história. Visual, sim, você pode usar visual. Aqui não precisa ser tanto visual, porque ela não é mais aquela criança como lá nas primeiras fases que nós falamos, que elas são bem visuais. Aqui, eles gostam muito de falar, então eles gostam muito de participar. Então, nessa fase, é interessante você colocar a criança, envolver a criança dentro da história. Memorização de versículo, em todas as fases, é um tópico importante. Você tem que ter no seu cronograma. Nós já falamos sobre memorização de versículo, né? Aqui você vai trazer também a memorização, o versículo curto, repetitivo, repetir bastante, porque eles aprendem com repetição. E também nessa fase dos 7, 8 anos, veja bem, as crianças já conseguem ler. Então você pode colocar o louvor no cartaz, você pode colocar o versículo de memorização no cartaz, vai tirando palavras, porque eles já sabem ler. Mas e se a sua classe é mista? Você pode colocar o cartaz colocando uma figurinha para aqueles que não sabem ler. Então, eu vou encerrar aqui essa parte da aula que nós falamos sobre psicologia primária, tá bem? Vocês pesquisem o material, procura mais coisas na internet para vocês estarem mais por dentro desse assunto. Deus abençoe e até a próxima aula.